Então, eu sou muito grato porque nós sabemos que nós só vamos suportar tal situação quando nós passarmos por ela. Antes de passarmos qualquer situação, muitas vezes nós nos julgamos fracos, achando que não vamos suportar tal situação. E aí Deus permite algumas situações na nossa vida para ver quão forte nós somos e que nós temos estrutura para suportar muito mais do que nós imaginamos. E eu não falo só do coronavírus, eu falo de toda e outra qualquer situação. Quando a minha esposa teve um câncer, nós achamos que não íamos suportar e suportamos. Quando eu tive síndrome do pânico, achei que não ia suportar e suportei. E tantas outras situações da minha vida que eu denominei insuportável, eu suportei. E eu depois me espantei comigo mesmo, dizendo, eu não sabia que eu conseguia suportar tal situação. Ou seja, eu sou mais forte do que eu imagino. Você é mais forte do que você imagina. Talvez você se imagine fraco, talvez você se imagine limitado, mas a Bíblia diz que eu e você somos sustentados por Deus. E nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus sustenta as nossas pernas, Deus sustenta os nossos joelhos, Deus sustenta as nossas mãos. E quando nós vamos esmorecer, Deus levanta a pessoa para nos sustentar até que a batalha seja ganha. Foi assim com Moisés, Deus levantou Arão e Hur para sustentar Moisés, para dar suporte a Moisés, até que Josué vencesse a batalha. Nós estamos em guerra, nós estamos num campo de batalha. E eu sei que no campo de batalha o Senhor nos guarda. Desde o primeiro dia dessa situação de pandemia, eu não faltei nenhum culto, eu não deixei de vir à igreja nenhum culto, mesmo sendo do grupo de risco. E o meu maior temor de pegar o coronavírus é porque eu faço parte do grupo de risco. Eu falei, Deus, eu não sei como que eu vou me comportar diante disso, mas eu decidi me colocar numa zona de proteção. Ou seja, desde o primeiro dia que foi estabelecido no Brasil a pandemia e quarentena, eu comecei a caminhar 40 minutos todo dia. Eu falei, eu não sei se eu vou pegar, mas se eu pegar, eu já vou me preparar para o dia que isso chegar. E eu acredito que essa minha preparação me guardou dessa enfermidade. Eu não tive falta de ar, pulmão limpo, não tive sintomas mais graves, porque eu já estava caminhando, eu já estava cuidando do meu corpo, da minha alimentação, porque o dia mau às vezes vai chegar, eu não sei se vai chegar, mas se chegar eu tenho que estar preparado para ele. Mas Deus nos sustenta, Deus nos suporta. Diga assim, eu sou mais forte do que eu acredito ser. Você em casa, diga isso também, eu sou mais forte do que eu acredito ser. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. E aí 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 13, diz assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Para que possais, diga comigo, suportar. Para que possais aguentar. Para que possais ter sustentação para carregar um peso que você não estava carregando. O que é suportar? A palavra suportar significa sustentar. A palavra suportar significa levar sobre si. Significa esforço, significa ser capaz de segurar algo, significa carregar. E quando nós vemos a definição da palavra suportar, levou sobre si, nós vamos lembrar de um texto, e eu queria que você abrisse comigo, que está lá em Isaías capítulo 53, no versículo 1. Quem é a maior referência para a sua vida? A referência top que você tem como exemplo para a sua vida a seguir. A minha é Jesus, e a sua? Sabe, em algumas situações da minha vida eu paro para ler a Bíblia e eu vou ver como Jesus se portou diante daquela situação. Quando eu estou passando algumas situações difíceis, eu começo a imaginar como Jesus se portaria diante daquela situação que eu estou passando. E eu tomo a vida dele como exemplo para mim, a vida de Jesus homem, para que então eu continue caminhando. Muitas vezes eu vou lá, vou ler a vida de Paulo, eu falo, se Paulo conseguiu, eu também vou conseguir.
Se Daniel conseguiu, eu também vou conseguir. Se Pedro conseguiu, eu também vou conseguir. Se o João, se a Maria, se o José conseguiu, eu também vou conseguir. Se eu venci, você também pode vencer. Se eu venci o coronavírus, você pode vencer. Se eu venci a síndrome do pânico, você também pode vencer. Porque nós nos espelhamos muitas vezes e a nossa mente ela é burra. E ela sempre busca as más referências. Uma pessoa que tem diagnóstico de câncer, qual é a primeira referência que ela busca? Quem morreu. Se o médico falar, você está com câncer, a pessoa fala, nossa, fulano morreu, ciclano morreu, beltrano morreu. Dificilmente a nossa mente vai buscar quem foi curado. Sim ou não? A sua mente é assim também? Meio maligna algumas horas? Você fala assim, sai. Mas aí a Bíblia vai dizer que Deus não nos dá tentação, provação, lutas e dificuldades maior do que nós podemos suportar. E o maior exemplo de suportar lutas e dores foi Jesus. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 53, no versículo 1. Verdadeiramente Ele tomou, diga comigo, Ele tomou. Ninguém colocou, Ele tomou. Ninguém impôs, Ele tomou. Ninguém obrigou, Ele decidiu tomar. Ele tomou sobre si. Ou seja, esse tomou sobre si é o significado da palavra suportar. Ou seja, verdadeiramente Ele suportou as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 12, finalzinho do versículo 12. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Diga assim, Jesus suportou o que era para eu suportar. Jesus tomou sobre si, e essa palavra ele tomou no grego é kabal. O significado da raiz dessa palavra ele tomou significa carregar uma carga. Então quando Isaías está falando ele tomou sobre si, Isaías está dizendo assim, ele tomou uma carga que não era dele, ele pagou uma dívida que não era dele, ele pagou uma conta que não era dele, ele tomou para si problema que não era dele, ele viveu situações que não era para ele viver, ele foi humilhado e chicoteado, esbofeteado, diante de homens que não era para ele viver, ou seja, ele tomou sobre si tudo que era para mim e para você. Ele carregou sobre os seus ombros, ele suportou. Ele disse assim, olha, você tem uma dívida, eu pago a sua dívida. Foi o que a pastora Camila falou. Ele não passou de largo, ele viu que havia uma situação e ele tomou sobre si. João capítulo 3, no versículo 16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. E aí vai dizer em João capítulo 17, Jesus vai dizer, ele fala assim, eu vim para fazer o que o meu Pai me enviou a fazer. Ou seja, eu não estou aqui de bobeira. Eu sei porque eu estou aqui. Eu não caí aqui de paraquedas. Eu fui enviado. E por este envio eu preciso cumprir tudo aquilo para o que Deus me enviou. Diga assim, eu tenho um propósito de vida. E dentro deste propósito você vai ter que suportar muitas coisas. Você vai ter que suportar pessoas chatas. Você vai ter que suportar emprego chato. Você vai ter que suportar pastor chato. Você vai ter que suportar vizinho chato. Você vai ter que suportar marido chato.
Você vai ter que suportar esposa chata. Você vai ter que suportar filhos rebeldes. Você vai ter que suportar filhos que não fazem o que você quer que ele faça. E não tem como você dizer, eu não tenho que suportar. Tem. Ah, não, mas essa situação é insuportável. Quem disse? Nós denominamos muitas situações insuportáveis porque nós não queremos suportar. Tal pessoa é insuportável, então vou me afastar do insuportável. Quem já se afastou de uma pessoa insuportável? Já? Pensa numa pessoa insuportável. Pensou? Ah, irmãos, tira a asa, agora você não é anjo agora você é um ser humano. Pensa numa pessoa insuportável. Pensou? Mas tem pessoas que amam essa pessoa insuportável? Sim ou não? Então ela não é insuportável. Ah, é para você, mas para outros não. Então nós, porque a pessoa às vezes não faz o que nós queremos, ou ela nos confronta ou nos afronta, nós a denominamos como insuportável e afastamos do nosso círculo de amizade. E aí quando vemos essa pessoa, lá vem o insuportável. Mas aí todo mundo abraçou o insuportável. Eu estou usando isso só como exemplo, porque tem situações que nós denominamos insuportável e que não são. É que nós não queremos carregar a carga a qual nos cabe. Jesus poderia ter dito, a cruz é insuportável. Mas ele foi orar e falou, Senhor, a cruz é insuportável. Mas que não faça a minha vontade, seja feita a tua. Se eu tiver que amar o insuportável, eu vou amar. Se eu tiver que carregar o insuportável, eu vou carregar. Não porque eu quero, mas o Senhor me enviou para manifestar o reino. E a manifestação do reino não tem acepção de pessoas. Agora, o que Jesus suportou? Eu estava contando aqui hoje de manhã uma história, e isso é verdadeiro. É um relato de uma mulher. O filho dela tinha ido para a guerra no Vietnã. E a maior alegria da mãe é quando um filho volta para casa. Então o filho ligou para a mãe e falou, mãe, eu estou voltando para casa. A guerra acabou. Só que junto comigo vai um amigo meu, tudo bem? Ela, tudo bem, filho, claro, pode trazer. Só tem um probleminha. Qual é, filho? O meu amigo, na guerra, ele perdeu as 2 pernas e os 2 braços. Eu posso levar ele? Ela falou, puxa, filho, eu acho que eu não tenho estrutura para suportar hoje uma pessoa que não tem os 2 braços e as 2 pernas. Vai ser um atraso de vida para nós. Vai parar toda a nossa vida. A nossa vida não vai caminhar mais como caminha. Como que nós vamos cuidar de um homem que não tem 2 braços e 2 pernas? Ele será um peso para nós. E eu não estou disposta a suportar esta carga. Na mesma hora o filho dela desligou o telefone. E no dia seguinte ela recebeu uma ligação do exército, dizendo que tinham encontrado o filho dela morto. E aí mandaram o corpo do filho dela para a cidade. E quando o filho dela chegou na cidade, o filho dela estava sem as 2 pernas e sem os 2 braços. Não era um amigo, era ele próprio que tinha perdido as 2 pernas e os 2 braços. Mas a mãe disse, é muito difícil eu suportar a debilidade do outro. Eu falo isso sempre para minha esposa. Eu sei que você também faz isso. Eu também, quando eu toco o celular, a gente fica assim, atendo ou não atendo, atendo ou não atendo. Alguém já fez isso? Ah, não vou atender não. Você acredita que uma vez eu vi um testemunho sobre isso? E toda vez, a não ser que seja da TIM, da Vivo, da Claro, da NET, eu não atendo. Mas todos os outros telefones eu atendo, porque eu me lembro de uma pessoa que não atendeu o telefone. E era uma pessoa que estava pronto para se suicidar. Falou, se ele atendeu, não me mata. Se ele não atendeu, me mata. E ele se matou. Então nós muitas vezes olhamos algumas situações e falamos, não estou disposto a suportar isso. Você já pensou se Jesus tivesse dito isso? Eu não estou disposto a suportar a cruz? Porque a vida na terra me favorece.
O Pai me enviou com um propósito, mas eu estou envolvido com a vida terrena, então eu não estou disposto a suportar. Tem pessoas que dizem assim: eu não mereço isso. Meu irmão, você merece a cruz. Tem gente que fala assim: eu não mereço tal situação, eu não ganho para isso, essa tal situação não me favorece. Já pensou se Jesus tivesse dito isso? Essa situação não me favorece. Agora, o que Jesus suportou? Diga assim comigo: afrontas. Quando alguém olhava e xingava ele, quando alguém olhava e brigava com ele, quando alguém olhava e apontava ele dizia assim: eu preciso suportar, não por mim, mas tem pessoas que dependem do meu posicionamento. Eu poderia dar um murro na cara, eu poderia matar, eu poderia cortar a orelha, mas eu preciso suportar as afrontas, porque tem um povo que olha para o meu posicionamento. Eu não levo desaforo para casa. Jesus levava toda noite os desaforos para o monte. Todo final de tarde, Jesus ia, a Bíblia diz que ele ia para o monte orar. E ele entregava lá para Deus todos os desaforos e as afrontas que ele recebia durante todo o dia. Jesus suportou a rejeição. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Só quem já sofreu rejeição sabe como é difícil lidar com rejeição. Mas Jesus lidou. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Os seus disseram: não, você não é o Messias, você não é quem diz ser. Nós te conhecemos lá da casa do José, jogando bolinha de gude, empinando pipa. Você não pode ser o Salvador do mundo. E ele dizendo: sim, eu sou, eu vim para realizar milagre. Mas a Bíblia diz que ele não realizou o milagre por causa da incredulidade do povo, por causa da rejeição que ele sofreu. Agora ele suportou a rejeição. Se ele suportou, quem sou eu? Quem é você para ficar fugindo das afrontas, das rejeições? Nós precisamos contornar tudo isso. Você não vai ver as águas de um rio parando diante de uma pedra, elas contornam a pedra e continuam. Jesus, ele suportou dores físicas, dores emocionais, dores da alma. João Batista era primo de Jesus. A Bíblia diz que João Batista morreu e Jesus foi chorar a morte do seu primo. Aí bateram na porta: precisamos de cura. Os discípulos falam: ele está chorando a morte do primo. Ele abre a porta e fala: não, eu preciso fazer o que tem que ser feito. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: suporte. É fácil? Sim ou não? Não. Mas por que Jesus suportou tudo isso? Porque ele sabia para o que ele foi enviado. Sabe por que eu suporto as lutas dentro do meu casamento? Porque eu sei o porquê eu casei. Ponto. Sabe por que eu suporto as lutas no ministério? Porque eu sei o porquê Deus me chamou. Sabe por que eu sofro? Muitas vezes calado, suportando afrontas, rejeições, tantas outras coisas, porque eu sei que tudo isso faz parte do cumprimento do propósito de Deus na minha vida. Jesus, ele sempre falou: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Perguntaram um dia para Jesus: qual é a tua comida? Ele falou: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Qual é o seu cardápio, Jesus? O meu cardápio é comer a comida do céu. Qual é o seu passo, sua movimentação, Jesus? É fazer aquilo que Deus manda eu fazer e ponto. O que você vai suportar? Eu vou suportar o peso que o Pai colocar sobre os meus ombros, porque eu sei que fiel é Deus que me dará escape junto com a tentação. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, que as dificuldades e as lutas que você está passando, Deus está te sustentando. E se você não sente isso, eu quero declarar hoje você sendo fortalecido em suas pernas.
Ah, pastor, mas a Bíblia diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sim, mas Jesus não falou que você não vai ter fardo e nem jugo para carregar. Ele falou: vem aqui que eu vou carregar seus pesos, ô bonitona. Vem cá, Sabrina, eu vou carregar todos os seus pesos. Seria muito fácil eu chegar para a Aline hoje e falar assim: Aline, me dá todas as suas contas, porque a partir de hoje as contas da sua casa eu vou pagar todas. Fica tranquilo, se eu ficar rico igual a pastora Camila vai ficar. Agora pensa comigo, se alguém chegar para você e falar: eu vou a partir de hoje pagar todas as suas contas, o que o cara de pau vai fazer amanhã? Vai fazer mais conta. Sim ou não? Não sou eu que estou pagando? É ou não é? Lá no condomínio que eu morava, agora eu moro aqui perto da igreja, eu morava lá na Vila Sintra, o gás era incluso no condomínio. Quando o gás era incluso no condomínio, eu deixava a água fervendo 15 dias. Agora não, eu ponho a água para ferver, fazer chá, né? Subiu a primeira bolinha, eu falo: desliga. Por quê? Porque agora o gás não é incluso. Então Jesus não falou: me dá todas as suas contas que eu vou pagar todas. Ele falou: não, me dá as contas pesadas, mas as leves você vai continuar pagando. O que é muito pesado eu pago, o que é mais leve você vai ter que pagar. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Versão da Mensagem fala: vinde a mim, vós que estáis cansados com a religião. Então Jesus suportou. Se Ele suportou, nós vamos ter que suportar, mas sabendo que Ele nos sustenta para que nós possamos suportar. Aleluia. Ele suportou porque ele estava focado em cumprir o seu chamado. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você está focado naquilo que Deus te deu, você não vai ficar olhando para os outros. Ah, o fulano não faz, o ciclano não faz, o beltrano não faz. Problema deles. Eu estou focado no que Deus me deu para fazer, e eu vou fazer com excelência. Aleluia. Ah, eu não vou fazer porque o fulano não faz. Problema do fulano. Ai, eu não vou cumprir a escala porque o outro faltou na escala. Se ele faltou, eu também faltou. Ah, eu não vou trabalhar amanhã porque tem um monte de gente faltando na empresa. Seja o melhor funcionário, seja o melhor marido, seja a melhor esposa, seja o melhor obreiro na igreja, seja o melhor cidadão. Ah, assim ninguém está fazendo o problema do ninguém. Meu irmão, se Jesus fosse olhar, ele foi orar. Aí ele chama 3 caras fera com ele: Pedro, Tiago e João. Jesus vai orar, o que Pedro, Tiago e João estão fazendo? Jesus podia ter falado: pô, vou tirar uma soneca também. Os caras estão... Mas o lombo estava comendo no couro de quem? De Jesus. Jesus estava preso aí para a cruz. Aí Jesus fala assim: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então para de olhar para a família do outro, para de olhar para a situação do outro, para de olhar para a incapacidade e o relaxo do outro. Faça o seu melhor. Se você tem condições, dê o melhor para a sua família. Se você exerce o ministério, faça com excelência. Se você trabalha, seja o primeiro funcionário a chegar e o último a ir embora. Ah, mas todo mundo lá é relaxado. O problema do todo mundo. Jesus não ficou olhando para o todo mundo. Jesus ficou olhando na missão que o Pai havia confiado nas mãos dele, e ponto. Jesus estava imerso, repete comigo isso: Jesus estava imerso na vontade do Pai, ponto. Sabe por que ele suportou? Porque ele fazia a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus suporta. Jesus sempre sabia qual era o próximo passo. Quem sabe o que vai acontecer amanhã? Jesus sabia. Sabe por quê? Porque o próximo passo era a vontade do Pai. Então Jesus fala: o que vai acontecer amanhã? A vontade do Pai. Boa ou ruim? A vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Qual é o próximo passo? A vontade do Pai. Ele estava mergulhado nessa vontade. Abra sua Bíblia comigo no livro de João 16:33. Jesus estava mergulhado na vontade do Pai. Sabe, a Rebeca, minha filha, tem 5 anos.
Está chegando o dia das crianças. Ela não me perguntou se eu tenho dinheiro para comprar brinquedo. Ela já escolheu o brinquedo dia das crianças do Natal. Ela não perguntou, papai, você tem dinheiro? Não. Ela falou, ó, dia das crianças quero isso e Natal quero isso, já está definido. Eu falei, legal, bonitona. E dinheiro? O pai é você. Não é ele. Se vira. É assim que nós precisamos viver. O que vai acontecer amanhã? Não sei. Está tudo no controle do Pai, mas eu sei que vai acontecer algo segundo a vontade dEle, ponto. Ai, pastor, e se eu morrer? Se morrer, você está na glória. Eu postei uma foto no meu Facebook, ninguém descobriu a legenda. Eu coloquei a foto, eu e a Marinês com a Rebeca no colo. Coloquei assim, coloque a legenda. A legenda era, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A Rebeca estava no vale da sombra da morte, né? Estava no colo de 2 encoronados. Corona e a coitada no meio assim, ó. Sabe o que é isso? Cuidar de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara me sustenta, teu cajado me consola. O que é isso? Ah, eu não tenho medo? Tenho. A minha alma geme. Tenho medo de morrer? Tenho. Mas eu não temerei a morte, porque ainda que a morte chegar, o meu Senhor me sustentará na eternidade. Era isso que o salmista estava dizendo. Eu não temo o homem que pode me fazer mal, eu preciso temer aquele que leva minha alma para o inferno ou para o céu. Então o suportar o dia de amanhã, cabe eu entregar ele ao Senhor. João 16:33 diz assim, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Diga assim, eu preciso ter paz no que Jesus diz. A Rebeca, ela pediu o presente de Natal e dia das crianças. Eu falei assim, tá bom filho, papai vai ver. O que ela fez? Meu pai falou que vai comprar. Tenho paz. Da onde vai vir dinheiro? Não quero nem saber, mas ele falou que vai comprar. É isso que Jesus está falando. Tenha paz no que eu estou te falando. Poxa vida, eu te falo, e você vive angustiado, vive ansioso, vive com medo. Eu estou falando, tenha paz nas minhas palavras. Aí ele fala assim, espera, deixa eu concluir. Ele fala assim, no mundo tereis aflições. Essa palavra aflições no grego, guarde isso, significa tilipsis. Ou seja, por que é interessante a gente ver no grego? Porque a gente vê a raiz daquilo que Jesus quis dizer. Ele quis dizer assim, ó, no mundo tereis opressão. No mundo vocês serão prensados. No mundo vocês serão esmagados. Aí ele diz assim, mas tenha bom ânimo. Como ter bom ânimo sabendo que você vai ser esmagado? Como ter bom ânimo sabendo que você vai passar por luta, Gabi? Como ter bom ânimo sabendo que você vai passar por dificuldade, que você vai ter que suportar coisas que você não queria suportar? Aí ele fala assim, tenha bom ânimo. Por quê? Eu venci. E ele não está falando da divindade do Jesus Deus. Ele está falando como homem. Eu venci. Eu fui afrontado, eu fui rejeitado, eu fui humilhado, eu fui vilipendiado, eu fui largado de escanteio, mas eu venci. Eu fui oprimido, eu fui esmagado, mas eu venci. Quem já passou por lutas difíceis mesmo? A luta mesmo, aquela terrível zona mesmo, aquela... Quem já passou? Diga assim, eu venci. Amém? Quem já passou situação de quase morte? Quase morte mesmo, que é aquilo assim, bateu na trave. Diga assim, eu venci. Agora você tem autoridade para falar para outros, eu venci. Sim ou não? Me dá autoridade agora que eu peguei coronavírus para falar para outra pessoa, meu irmão, cai fora do corona porque o negócio é terrível.
Por quê? Porque eu passei. Eu posso ministrar com pessoas que teve síndrome do pânico, por quê? Porque eu passei. Então eu tenho autoridade nesse assunto. Agora, sobre câncer, eu posso ministrar 50%, que foi minha esposa que passou. Então, situações que eu não vivi, eu não tenho autoridade para ministrar. É a mesma coisa, eu fui uma vez num jantar de casais, tinha uma solteira pregando. Eu olhei e disse assim, que isso? Ela não tem autoridade para ministrar para casais. Pode conhecer toda a teoria, mas não vive a prática. É a mesma coisa, quem aqui é casado? Levanta a mão. Quem é casado menos de 5 anos? Renan, Jaque, Guilherme, Ludmila. Quantos anos você é casado, irmão José e irmã Irene? 40? Ô glória! Mas vocês dois passam a mesma luta que o Guilherme e a Ludmila, que é casado há 2 anos, Gui? 2, né? Passa? Não, tem coisa que o irmão José vai falar para o Guilherme o quê? Você passou, eu já? Passei. Abra sua Bíblia comigo em Romanos. É muito diferente você colocar casais que são casados há 2 anos, casais que é casado há 40 anos no mesmo lugar para ministrar. Porque a vivência é diferente, as experiências são diferentes, as lutas são diferentes. Sim ou não? Assim como eu tenho 20 anos de convertido. Quem tem 1 ano de convertido fala, nossa, estou passando uma prova. Fala, calma irmão, isso vai passar. Calma, como você sabe? Porque eu já passei por tudo isso que você está passando. Sim ou não? E olha o que Paulo vai dizer, presta atenção em Romanos capítulo 5, versículo 3. Paulo diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quem se gloria na tribulação? Paulo parece meio maluco, né? Eu vou me gloriar. E essa palavra tribulação, lembra lá de João capítulo 16, versículo 33, que eu falei que a palavra aflições era tilipsis no grego? Essa palavra tribulação que Paulo está usando é a mesma palavra. Então Paulo fala assim, tenha por grande gozo e por grande alegria ser esmagado, ser pressionado, ser moído. Tenha por grande alegria isso. Sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Aleluia, diga assim, perseverança. Perseverança. Só persevera quem passa por luta. Sim ou não? As tribulações e as lutas fazem com que eu, como diz um ditado aí, tenha casco duro. É assim ou não é? Eu já passei por muitas situações adversas na minha vida. Já passei por situações que se eu contar para você, você vai chorar. E eu estou falando da minha vida, você também deve ter passado por situações, se me contar eu vou chorar. Mas eu perseverei. Eu sempre falo isso, eu não perco nenhuma oportunidade que me é dada. Meu, se está dando injeção na testa ali na esquina, eu vou lá e ponho a testa, de graça, daí. Dificilmente alguém vai falar para mim, ah pastor, você quer? Eu quero, irmão. Depois eu vou perguntar o quê? Por quê? Porque eu já passei por tribulações, e essas tribulações me fizeram ser perseverantes. Então hoje tem gente que fala mal de mim, que fala, pô, mas vida que segue. Ah, que soberba, que orgulhoso. Não, mas eu não posso parar diante do primeira cara feia, diante de uma pessoa insatisfeita. Eu sei o que Deus tem na minha vida. Eu não posso parar no meu casamento na primeira luta. Eu não posso largar aquilo que Deus me deu para fazer, só porque eu estou passando por problema. Porque senão, ontem eu estava num culto com o apóstolo Cristiano, ele falou algo muito interessante, nós vemos uma geração que sabe entrar, mas não sabe sair. As pessoas arrumam emprego com um sorriso de orelha a orelha, 3 meses depois está pondo a empresa no pau. Para entrar é bonitinho, para sair, sai chutando o balde, xingando todo mundo. É aquela pessoa que chega, né? Pastor Alexandre, eu amo a coinonia. Pastor, você é o melhor pastor do mundo. Aleluia. Quando a pessoa fala que me ama, já fala, está saindo da igreja, irmão? Mas eu estou indo para outra igreja.
Irmão, se a Koinonia é a melhor igreja do mundo, se eu sou o melhor pastor do mundo, porque você está indo na outra igreja, é que eu estou insatisfeito. Mas não seria bom você perseverar? Ah, não. Nós vemos a geração do descartável. Casamentos hoje não tem mais de 5 anos de duração. Pessoas trabalham em empresas. Estava conversando aqui hoje de manhã, o Amarildo está 25 anos lá na Sanofi. As pessoas mudam de empresa de um dia para o outro. A carteira hoje de trabalho já é digital, porque o papel já nem vence. A gente fala, ó, traz suas carteiras de trabalho, o cara chega com um carrinho, tanto. Por quê? Porque não persevera. Na primeira luta cai fora. Pô, no primeiro preso que suporta, joga lá no ombro do outro e cai fora. Que geração é essa? Que liga, mas não sabe desligar. Que abre, mas não sabe fechar. É assim ou não é? Aí ele fala assim, que a tribulação produz perseverança. Diga assim comigo, perseverança. Sabe, é legal quando você olha para uma pessoa, a pessoa fala assim, cara, eu passei por luta, eu passei por dificuldade, mas eu perseverei. Jesus apanhou, perseverou. Aí ele diz, a perseverança produz o quê? Experiência. Você só vai ter experiência se você perseverar, meu irmão. Você só vai ter experiência se você suportar. Romanos capítulo 8, no versículo 9, vai dizer assim, a criação espera a ardente manifestação dos filhos maduros. Como que eu chego a ser um filho maduro, um filho experiente por meio da perseverança? Como que eu vou adquirir experiência em tal situação se eu não persevero? Persevere. Insista. Muda a estratégia. Ai, olha, eu estou tentando perseverar, mas não dá certo. Muda a estratégia. Busca sabedoria em Deus. Age de outra maneira. Engula sapo, se faça de bobo. Me entenda bem o que eu quero dizer. Porque a gente quer ficar batendo de frente com todo mundo, né? Não, porque eu sou assim, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Pessoas assim morrem sim. Morrem nas suas falências e nos seus fracassos. Estava ouvindo esses dias a história do maior investidor do Brasil, Basil, não sei o nome dele. Senhor hoje falou, perdi muito dinheiro, investi, perdi. Hoje é um cara bilionário, um dos caras mais ricos do Brasil, e que vai trabalhar com 80 anos todo dia de metrô. Experiência. Sabe por que eu posso ministrar a outros casais? Porque eu já passei das diversas lutas no meu casamento, e as lutas geraram em mim experiência agora para ministrar a outros. Aí ele fala que a experiência produz o quê? Esperança. Diga assim, a experiência produz esperança. A experiência produz a célebre frase, sabe de nada, inocente. Sim ou não? Porque uma pessoa experiente, ele vai falar assim, quando a pessoa chega para mim às vezes, não pastor, porque eu quero largar tudo, porque eu quero abandonar tudo, eu falo, acabou? Então vamos mudar de assunto. Porque tudo isso que você está falando vai passar. São fases. Casamento tem fases, trabalho tem fases, ministério tem fases. Tudo na vida nós passamos por fases. Fases boas, fases más. Mas se eu desisto logo na primeira fase, como que eu vou concluir o jogo? Quem já jogou videogame? Tem fase que dá vontade de quebrar o videogame. Sim ou não? Aqueles jogos que é difícil, você falar, não vou vencer essa, dá vontade de você pegar o videogame e jogar na parede assim. Aí você pensa que é você que comprou, você vai ter que comprar outro depois, aí você não joga. Mas se eu parar na primeira fase, eu não concluo o jogo. Se você parar na primeira adversidade, como que você vai adquirir experiência para gerar esperança em outros? Sabe quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, meu sonho é ser pastor, é fácil? Fala, não é fácil, é difícil, mas não é impossível. Agora eu posso te contar as minhas experiências, as minhas dificuldades, as lutas que eu já passei, para que você não incorra nos mesmos erros.
Quem tem filho aí sabe disso. O que às vezes eu dou não para minha filha? Porque eu sei que se ela fizer aquilo, ela vai se quebrar, vai se machucar. Porque eu tenho experiência, eu perseverei. Sabe, Jesus está falando para mim e para você: olha, no mundo você vai ter aflição, mas você não é fraco, você é forte. Você só precisa ter bom ânimo. Abra em Romanos capítulo 15, versículo 1. Olha o que Paulo vai dizer, eu já estou encerrando. Paulo ele vai dizer assim: você é forte. Olha aí na sua casa, olha aqui uma pessoa do seu lado e fala assim: você é forte. Mas diga bem power para ele aí, diga assim: você é forte. Olha aí, Gilson, fala para o Furlan: você é forte. Aleluia. Diga assim: eu sou forte. Diga mais forte, diga: eu sou forte. Diga o mais forte que você puder dizer, diga: eu sou forte. Oh glória. Aleluia, você é forte. Ai pastor, não sou. Ganhei uma cesta básica da minha irmã. Você vê que bênção, né? Aleluia, minha irmã falou que é a cesta básica, oportunidade, não perco, né? Manda. Como diz a pastora Camila, depois a gente divide com o povo, né? Mas manda. Mas é uma cesta gigantesca. Ela falou: eu estava encoronada, ela foi levar lá em casa. Bom, pensa num corpo que doía. Eu estava andando assim já. Sabe quando você vai ver no negócio para se jogar? Eu já olhava o sofá ali, eu já ia fazendo assim pro sofá, assim, ó. Aí ela falou: como que você vai carregar essa cesta? Pede pro porteiro do prédio. Eu falei: não, o porteiro não vai levar. Ele falou: pega o carrinho. Eu falei: pega o carrinho. Meu irmão, mas a benção eu não rejeito. Falei para ela assim: dá ré. Parou lá na entrada do condomínio assim, falei: abre o porta-mala. Pus no carrinho, né? Graças a Deus tem o carrinho para levar, né? Mas ou seja, nós estamos fracos, mas se nós quisermos, nós agimos com a força que nós temos. Porque a minha fraqueza, ela não é permanente, ela é momentânea. Mas a minha força, ela é permanente, porque a minha força vem de Deus. Então se eu quiser, eu consigo carregar uma cesta básica pesada. Nem que se for por 1 metro. Puf. Irmão. Vou perder a bênção. Você acha que eu ia falar para ela? Fala o seguinte: traz daqui 2 semanas, até eu me recuperar. Mas nada. Nem que eu fosse tombando a cesta, nem que eu fosse levando um pacote de feijão, depois levar um pacote de arroz, não importa. Se movimente. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 15, versículo 1. Mas nós que somos fortes, diga: eu sou forte. Ah, eu não suporto, suporta. Ah, eu não suporto, suporta. Jesus suportou. Ai pastor, mas é muito difícil. Olha, eu não gosto muito daquela frase que as pessoas olham para o outro e falam: eu sei o que você está passando. Não sabe. A minha unha encravada dói mais que o infarto do vizinho. Já viu a rodinha da desgraça? Tem aqueles amigos na roda, né? Um fala assim: nossa, estou com uma dor no joelho. O outro fala: e eu? Com a dor no joelho, estou com a dor no outro joelho, estou com a dor na coluna. Aí o outro fala: e eu que acho que estou me dando AVC? É assim ou não é? A rodinha da desgraça, sempre tem uma desgraça pior, né? Você fala assim: estou com coronavírus. Sorte sua. Teve uma pessoa, estava falando com a pessoa até. A pessoa fala: pastor, pelo menos você descansou. Descansou, parece que eu dormia com um trator nas minhas costas todo dia. Mas o problema do Daniel é pequeno perto do meu. O meu é grande. A hora que ele chega e fala: estou passando uma luta, porque você não sabe a luta que eu estou passando. Ele fala assim: vai cortar minha luz. Fala: e eu, que não tenho dinheiro para comprar picanha hoje? É assim ou não é? Ou eu estou mentindo? É verdade. A gente sempre tem uma desgraça pior para contar. A pessoa fala: eu estou com. Você fala: eu estou com 2 com. Paulo fala assim: para com isso. A tribulação gerou perseverança. A perseverança já gerou em você algo grandioso.
que é a experiência, e a experiência produz agora esperança. Aí ele diz assim em Romanos 15:1, mas nós que somos fortes devemos suportar. Palavra grega balazo, significa colocar sobre si mesmo. Ele fala assim, nós devemos suportar as fraquezas dos fracos. Então diga assim, a experiência que eu tenho é muito para quem não tem nada. Amém? Eu só tenho R$1, é muito para quem não tem nenhum real. Eu ganho 1.000, é muito para quem não ganha nada. Eu ganho só R$500 por mês, é muito para quem está dormindo debaixo da ponte. Eu vou ter que comer essa porcaria de arroz, feijão e ovo, é muito para quem não tem arroz, feijão e ovo. O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Eu não posso ensinar ninguém, pode, porque o pouco que você sabe já pode ensinar quem não sabe nada. É isso que Paulo está dizendo. Você tem estrutura para ajudar a carregar a dor do outro. Sabe o que mais me sustentou em momentos de dificuldade? É receber mensagens de pessoas dizendo, eu estou orando por você. Teve um pastor que me mandou uma mensagem todo dia. Todo dia. Ele teve o trabalho de escrever uma carta. Pastor Alexandre, eu estava aqui agora orando pela sua vida e Deus me deu essa palavra para te entregar. 15 dias que eu fiquei em isolamento, ele mandou 15 mensagens. Eu estava orando por você e Deus me deu essa palavra para te dar. Ou seja, você tem algo que outro não tem no momento de fragilidade. Você pode suportar alguém, nem que seja com uma mensagem de texto. Nem que seja, tudo bem? Se precisar, estou dormindo aqui. Foi isso que Tiago João falou para Jesus. A gente acabou de comer uma feijoada. O negócio é o seguinte, quem vai suportar a cruz é você. Mas estamos dormindo aqui, precisar é só chamar. Mas tem amigo que é assim, né? Estava falando sobre isso hoje. Tem gente que não faz nada, mas só dele estar ali, você fala, pô, o cara está ali. Quem tem cachorro ou gato? Eu já tive cachorro. Então às vezes eu saía, minha esposa ficava sozinha com o meu cachorro. Era um vira-lata, não, um poodle bonitinho. Mas era assim, um medroso. Mas ela estava sozinha em casa, ela olhava para ele e falava, não estou sozinha. É assim ou não é? Então Paulo está falando, está fraco, mas você pode dar o ombro para quem não tem quase nada. E para encerrar, Gálatas 6,17, louvor pode ir subindo. Gálatas 6,17. Sabe o que Jesus suportou? Sabe Felipe? O que Jesus suportou? Quem já tomou um soco na cara? Eu já. Dói, irmão. Pensa num negócio, fica latejando assim, parece que Jesus apanhou a noite inteira. Alguém que já tomou chicotada com um pedaço de osso na ponta do chicote? Que quando o chicote bate nas costas, assim, crava o osso, e aí quando puxa o chicote, sai todo um pedaço da carne? Alguém já tomou uma chicotada dessa? Não. Jesus tomou 39. Aí parava, aí começava. Aí a hora que ele estava todo ensanguentado, sabe o que fizeram? Colocaram um manto sobre ele. Aí aquele manto secou. Você já tirou gaze de machucado? Aí a hora que o manto secou, eles vieram e arrancaram o manto com tudo de Jesus. A carne dele saiu. E talvez alguém olhou para ele e disse assim, Jesus, vale a pena? Ele fala assim, vale a pena. Vale. Jesus vai suportar tudo isso? Sim, eu vou tomar sobre mim as dores, as enfermidades, as iniquidades, os pecados. Mas vale a pena? Vale. Vale porque eu sei qual é o próximo passo. Qual é a vontade do Pai sendo estabelecida? Paulo ele vai dizer assim, em Gálatas 6,17: desde agora ninguém me inquiete. Olha o que Paulo diz:
Porque eu trago. Vamos para o grego? Essa palavra trago é a mesma palavra que Paulo usou lá no devemos suportar, é o balazo. Paulo fala assim: eu carrego sobre o meu corpo as marcas de Cristo. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você: eu não preciso carregar a marca do meu pastor, eu não preciso carregar a marca do meu pai, a marca da minha mãe. Deles eu carrego o exemplo, mas de Cristo eu carrego as marcas dele no meu corpo. Eu tomei sobre mim as marcas. Sabe, quando eu vou falar um palavrão, eu não falo. Sabe por quê? Porque eu carrego as marcas de Cristo na minha vida. É isso que Paulo está dizendo. Quando eu vou dar uma resposta grosseira, quando eu vou cortar a orelha de alguém, eu penso em fazer, mas eu não faço, porque eu carrego as marcas de Cristo na minha vida. Paulo diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Sabe, eu quero dizer isso para você nessa noite: suporte, porque Ele suportou. É fácil? Difícil, é muito difícil. É muito difícil nós suportarmos a afronta. É muito difícil nós suportarmos as adversidades. É muito difícil nós suportarmos pessoas que nos contrariam. É muito difícil nós suportarmos pessoas que não nos retribuem nada. É muito difícil. Mas a perseverança, ela vai produzir a experiência. A experiência vai produzir esperança. Sabe, a minha oração é que as pessoas, elas entendam quem é Jesus. Sabe, eu estou vivendo um tempo que eu tenho orado ao Senhor. Eu quero transbordar do Cristo que está na minha vida. Eu quero transbordar do amor de Deus. Sabe, eu não estou preocupado com o que vão falar, com o que vão pensar. O que eu estou preocupado é que as pessoas vejam em mim as marcas de Cristo. Sabe, esses dias eu carreguei compra. Depois de curado a gente acha que é o Superman, né? Aí eu fiz compra lá e eu carreguei uma caixa de leite. Chegou lá, ficou um vergão roxo no meu braço que eu carreguei a caixa de leite. Aí minha filha falou assim: papai, que é isso? Eu falei: nossa, nem eu tinha visto, ficou um vergão. Às vezes, por suportar algumas coisas, nós vamos ficar com marcas. E pode ter certeza que você talvez vai suportar alguém, que essa pessoa vai virar as costas, vai embora e não vai nem te agradecer. Às vezes vai te mandar um WhatsApp dizendo assim: obrigado, valeu, foi bom. Mas não tem problema, porque você não suportou pela pessoa, você suportou por um mandamento. Então eu quero dizer isso nessa noite: suporte a sua família. Está difícil? Busque estratégias novas, mas não desista da sua casa.